Fala, Vete! Seja muito bem-vindo para o Radiologia na Prática. Hoje a gente vai discutir casos de radiologia torácica. Bom, eu sou o Thiago Miller da Unirad, para quem não me conhece, e esse é o nosso programa Radiologia na Prática, onde a gente discute casos para melhorar a tua rotina, melhorar o teu entendimento sobre a radiologia de alguns casos desafiadores. E eu quero lembrar que esse conteúdo é exclusivo para médicos veterinários e estudantes de veterinária. Bom, como a gente vai discutir alguns casos aqui, eu espero que isso te beneficie cada vez mais a ajudar os teus pacientes. Te mostrar alguns casos desafiadores hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns casos que nem sempre a gente vai pegar na rotina, mas se um dia a gente pegar, a gente vai saber o que que é e vai conseguir lidar da melhor forma possível e fechar o diagnóstico, ajudando assim o nosso paciente, ajudando o clínico, o cirurgião. E é isso aí. Tamo junto. Para quem conhece e sabe quem é a Unirádio, sabe que a gente é uma equipe comprometida em disseminar o conhecimento da radiologia e melhorar a avaliação radiográfica de médicos veterinários. Tamo junto? Vamos lá então. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho e é isso aí. Bom, você se sente inseguro ao avaliar uma radiografia? O que você acha? Se sente inseguro para avaliar uma radiografia? Cá para nós, né? Nenhuma faculdade ensina interpretação radiográfica e prepara a gente, médico veterinário, adequadamente para o mercado de trabalho, né? Eu mesmo saí sem saber praticamente nada de radiologia da faculdade, mas legalmente eu já estava apto a trabalhar com radiologia. Olha que loucura isso, né? Só que eu não gostava dessa situação e dessa condição, e por isso que eu fui buscar cada vez mais conhecimento e compreensão dessa arte que é a radiologia. Não é uma ciência fácil, ela exige um aprimoramento constante para que a gente consiga dar bons diagnósticos e ajudar os nossos pacientes. E baseado na minha experiência ensinando radiologia há mais de 10 anos e nas dúvidas, né, dos meus alunos e nas dúvidas que eu tinha quando iniciei, eu separei aqui alguns pontos e alguns casos interessantes para que você e eu consigamos avaliar isso aí junto. Vamos lá então? Bora lá! Gostei disso aqui. Ó, vou começar a abordar as dúvidas de alguns seguidores que deixaram as dúvidas lá na caixinha do Instagram. Eu recebi várias dúvidas, selecionei algumas que a gente não tinha falado ainda, por exemplo, aqui no Radiologia na Prática, e eu priorizei essas dúvidas, então, que mandaram para a gente lá na caixinha do Instagram. Beleza? Você que está nos assistindo, se você ficar com alguma dúvida, algum questionamento, manda a sua mensagem aqui nos comentários para a gente. Se você vê que essa live pode ajudar alguém que você conhece, compartilha com ele. Curte, né? Se inscreve no canal, porque a gente está toda semana aqui trazendo muito conteúdo de qualidade para você. Maravilha? Vamos lá então. Vamos falar de tórax. Eu quero abordar primeiramente o que é normal. Né? O que é normal? O que a gente pode considerar como normal? Isso aqui é um tórax normal. Ó, a gente não vê um padrão bronquial muito evidente. Talvez se eu forçar muito a barra eu vejo um ou outro bronquiozinho pequeno ali, né, algum Dunnett's, mas o pulmão ele tem essa opacidade, eu consigo ver os vasos pulmonares, talvez um ou outro risquinho que é o interstício pulmonar, o coração está ok, os grandes vasos, como a veia cava caudal, calibre normal, a aorta descendente aqui normal, vasos pulmonares estão normais, brônquios também com uma aparência muito normal. Tem uma alteração nessa radiografia, que é essa vértebra aqui de T2, que tem uma lise no processo espinhoso, e isso aqui era uma lesão agressiva em T2 por um hemangiosarcoma. Tá? Então, sempre avaliar toda a radiografia. Não esqueçam disso nunca. Avaliem toda a radiografia, porque às vezes a resposta está onde a gente não está procurando. Tá? Então, sempre avaliem tudo. Vamos lá, eu trouxe alguns casos bem interessantes aqui para você. Vamos lá. Esse é um Yorkshire de 13 anos com dispneia. York com dispneia é bem comum, fala a verdade, né? Olha só o que estava acontecendo com esse nosso amigo aqui. Radiograficamente, a gente observa que tem um acúmulo de ar aqui na região do esôfago, da traqueia, e tem uma bolsa aqui também que eu não sei muito bem o que é isso. A traqueia parece que se colapsa, né, na sua porção intratorácica. Interessante isso, né? Muito doido essa radiografia. Vamos continuar com esse exame então.
No tórax, eu ainda consigo ver aquele acúmulo de gás na cervical, que eu não sei muito bem se está no esôfago ou só na traqueia, nos dois. Eu acredito que esteja nos dois aqui, tá? Aqui a gente observa o coração de um York, um pouquinho grande, né? Mas o tórax desses pacientes, ele é pequeno em relação às estruturas cardiovasculares na maioria das vezes, então não se assuste muito com o coração do York, tá? Não se assuste muito. Muito York com diagnóstico de cardiomegalia, quando na verdade eles não têm nada. Olha aqui a outra lateral esquerda, né? Então, agora eu acho, o coração está um pouquinho grande, sim. Eu acho que esse coração eu conseguiria ranquear ele como um pouquinho grande, tá? Mas nada muito além assim do que a gente consegue ver. Mas eu já acho que ele poderia ter uma degeneração valvular nesse caso. Associado a isso, vejo compressão aqui do bronco principal, vejo esse acúmulo de ar aqui também, que eu acho que é um prolapso de um lobo pulmonar, uma herniação de lobo pulmonar, tá? Essa traqueia muito grande também pode ser considerada às vezes como alguma traqueia redundante que pode estar presente ali, tá? Causando também alguma sintomatologia clínica, tá bom? E eu consigo ver também algumas fraturinhas em processos espinhosos aqui, ou seja, esse paciente recebeu um trauma. Provavelmente ele passou por algum trauma, apesar de a gente não ter essa informação. E olha aqui, na incidência vento-dorsal, não está tão fácil de ver, mas eu também acho que ele tem algumas fraturas de costela, tá? Também tem algumas fraturas de costela que não estão muito claras para a gente ver, mas eu acho que tem algum desalinhamento dessas costelas aqui cranial. Também consigo ver uma descontinuidade aqui no terceiro arco costal direito, né? Então, bacana, né? O que a gente pode ver? Vamos somar todas as imagens aqui para a gente conversar sobre isso, então. Na projeção da região cervical, né, há uma redundância aqui da traqueia e também parece que ela se dobra um pouco nessa região, na entrada do tórax, tá? A traqueia torácica está colapsada nessa imagem aqui. Tem uma herniação, dos lobos pulmonares craniais saindo da entrada do tórax e gás no esôfago. Os sacos laríngeos também estão distendidos por gás. Olha que interessante, né? No tórax, então, há o colapso da traqueia e do brônquio principal, né? Nas duas projeções laterais, tá? Os pulmões estão herniados, existem fraturas tanto nas vértebras, nos processos espinhosos, como também nas costelas. Se eu fosse chamar um padrão para esse pulmão, eu falaria em bronquio intersticial. É um padrão misto, tá? A silhueta cardíaca, como a gente já falou, está um pouquinho aumentada, principalmente no átrio esquerdo, tá? Então, eu consideraria aí uma doença valvar mitral, né, que é o mais comum nessas raças de pequeno porte. Minha conclusão, nesse caso, seria então um colapso traqueal e também bronquial, porque não? A gente não consegue ver muito bem o brônquio nessa região, há um colapso do brônquio nessa região. Há uma herniação do pulmão, isso foi uma dúvida que a gente recebeu. Fala sobre hérnia pulmonar, está aqui um exemplo, tá? Existe uma traqueia redundante também, essas voltas que a traqueia faz, a gente pode chamar isso. Fraturas de costela. O padrão broncointersticial, ele caracteriza uma doença pulmonar ou uma doença do trato respiratório inferior crônica, cardiomegalia devido a uma doença valvar e também as fraturas do processo espinhoso, provavelmente secundária a um trauma. Legal? Né? Muita coisa acontecendo nesse York. E para quem tem alguma dúvida sobre hérnia pulmonar, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou colocar esse artigo, tá, lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não está no nosso canal do Telegram,
acessa ele lá, porque a gente também coloca muito conteúdo de qualidade lá no nosso canal do Telegram, ok? E esse é um artigo publicado lá em 2007, exemplificando e mostrando por imagens essa herniação cranial do pulmão em 2 cães. Muito bacana, tá? Então, nesse caso aqui que a gente está vendo, é um paciente piquinês. Paciente piquinês que está tanto na incidência lateral quanto na vento-dorsal, mostrando esse prolapso, essa protusão, se a gente pode falar assim, do lobo pulmonar esquerdo, mas também do direito aqui, cranial, né, saindo da cavidade torácica. Muito, muito louco, né? E o que é importante a gente saber disso? Que a herniação do lobo pulmonar, ela deve ser considerada como um diagnóstico diferencial em pacientes que têm algum inchaço intermitente nessa região cervical, ventral do pescoço, tá? E essa condição, ela normalmente secundária a um processo crônico obstrutivo das vias aéreas, tá bom? E aí, um tratamento conservativo normalmente é indicado como um primeiro approach aí, nesses casos. Maravilha! Vamos continuar então. Legal esse caso, eu gosto muito de hérnia pulmonar. Às vezes a gente vê, e em alguns casos, né, o paciente não tem uma clínica tão acentuada assim, mas pode desenvolver uma clínica bem acentuada também. Maravilha! Vamos para esse caso aqui, que é um caso bem interessante que eu trouxe para vocês. Caso bem interessante. Esse é um Cornish Rex. Vocês conheciam essa raça? Eu também não. É essa raça aqui que eu coloquei na foto para vocês. Parece um gato de rua. Muito bonitinho, né? Ele tem 9 anos, 3 meses com inapetência, perda de peso e piora progressiva dos sinais respiratórios. Tem tosse e dispneia. Vamos avaliar a radiografia desse paciente? Está aqui, ó. Essa é a radiografia lateral, né, desse paciente e também ventro dorsal. O que a gente observa nessa radiografia? O que chama atenção nessas radiografias? Primeiro, tem um padrão reticular intersticial com uma opacidade aumentada, né, dos brônquios. As paredes dos brônquios estão um pouco espessadas, tá? Eu consigo ver também múltiplas mineralizações, nódulos mineralizados com margens irregulares, tanto no pulmão caudal, né? Também um pouquinho no pulmão mais dorsal. Então, ele está aqui no pulmão caudal esquerdo e também no lobo caudal direito, tá? Essa calcificação é difícil de saber se ela está dentro dos brônquios, tá? E isso é difícil de ver em alguns casos, tá? E esse padrão também reticular intersticial indica que ele tem alguma doença pulmonar aí de base e não é tão fácil de ver, mas é possível que a gente tenha uma bronquiectasia também em algum desses brônquios. Bronquiectasia, para quem não sabe, uma dilatação permanente e reversível do brônquio. Show de bola? A vascularização, né, os vasos pulmonares estão normais e nesse caso foi feita a ecocardiografia que viu um pouquinho de hipertrofia no ventrículo esquerdo. Massa, massa. Então ficou um pouco na dúvida, vamos fazer o que nesse caso? Vamos para a tomografia? E na tomografia, olha que interessante, conseguiu ver as estruturas bem mineralizadas, bem bonitas, né? Então essas são mialografias no plano dorsal, né? E no plano transversal, numa imagem de osso, uma imagem de osso, tá? E no plano dorsal, a gente consegue ver esses focos minerais, né? Ou de atenuação mineral, circundados, permeados por uma área de tecidos moles, de atenuação de tecidos moles. Muito legal esse caso. E a gente consegue ver também que os brônquios, de certa forma, a parede deles estão espessadas e eles também demonstram bronquiectasias. Olha como o brônquio está bem maior em relação ao vaso pulmonar, isso é um sinal de bronquiectasia.
Maravilha, 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 maravilha. Que é isso, então? Que é isso? Isso foi uma dúvida que nos mandaram. Tá? Então, esse é um caso de um artigo, né, que é a descrição da tomografia, dos achados tomográficos em 2 gatos com broncolitise. E esse artigo eu também vou disponibilizar para vocês lá no nosso canal do Telegram. Um artigo bem bacana, umas imagens bem bonitas para a gente ver. Tá bom? Maravilha! Show de bola! Agora que eu acho que vai vir uma bucha, mas antes só de falar da bucha, para quem não sabe muito bem o que é broncolitíase, tá aqui, ó. Broncolitíase é uma pedra mesmo, né? Um broncólito é uma mineralização, tá? Que ela acontece na região bronquial ali, ela pode ser peribronquial, transbronquial ou endobronquial. Isso é uma revisão bem bacana, tá? Da revista Chest, pelo Khaled Al-Shabani e os colaboradores, publicado lá em 2019. Eu gostei muito dessa ilustração, portanto eu trouxe para vocês, para exemplificar o que é um broncólito. E aqui a gente consegue ver na broncoscopia como ele se apresenta. Muito legal, né? Muito legal mesmo, tá? E agora vem o caso bucha, bucha, bucha. Só para respirar e tirar mais uma dúvida ainda sobre o broncólito, é interessante falar que a broncolitíase em gatos, ela ocorre secundariamente a uma doença pulmonar inflamatória crônica, tá? E as radiografias demonstram uma mineralização nodular, beleza? É mais ou menos isso que a gente vai conseguir ver na radiografia de um gato com broncolitíase. E a tomografia ajuda a dar um diagnóstico definitivo dessa região. Maravilha? Pode ocorrer a telectasia, também associada aos broncólitos. Show de bola, show de bola, show de bola. Hiperinsuflação pulmonar também ocorre nesses pacientes que têm broncólitos, normalmente. Show, show, show! Agora vamos para esse caso aqui, que é um caso que eu adorei. É uma boxer, vou tirar minha câmera aqui. Boxer, fêmea de 7 anos, que tem perda do tônus muscular e da consciência quando se excitava ou se agitava. Né? Hemograma, bioquímica sérica, urinálise, pressão arterial, ecocardiografia, ultrassom abdominal Holter e eletrocardiograma, tudo ok. E olha só a imagem radiográfica desse paciente. Olha que imagem linda. Olha que imagem linda. Eu, particularmente, não tinha visto ainda isso, tá? Bom, frente à clínica, os diagnósticos diferenciais estavam pensando em desmaios, convulsões ou narcolepsia, cataplexia. Mas isso não fechou muito bem, porque a radiografia torácica mostrou essa alteração. Olha que imagem bonita, um artigo publicado por um grupo lá de Portugal, publicado agora, recentemente, né? Muito bonita, muito bonito esse caso. E essa então é a radiografia vento-dorsal, radiografia lateral. Eu trouxe uma lateral com um zoom maior aqui para vocês conseguirem ver, que a gente consegue ver múltiplos focos pontuais de mineralização. Olha que interessante isso, né? E aí algumas pessoas podem falar, esse é um padrão micronodular, esse é um padrão miliar. Olha, o miliar ele pode se apresentar muito parecido dessa forma, mas ele não é tão mineralizado assim, né? Ele normalmente é tecidos moles, mas daria para caracterizar dessa forma também, tá? Como que eles classificaram no artigo? Eles falaram que esse é um padrão micronodular calcificado nos pulmões, né? Com uma aparência muito bacana de tempestade de areia, tá? E então assim que eles classificaram essas imagens, aqui botando o estudo completo das imagens para vocês verem. Maravilha, então essa é a vento dorsal, a B e a C são as laterais, e a gente observa em todas essas incidências esse padrão micronodular calcificado ou mineralizado, né? Eu acho que é um termo melhor, com essa aparência de tempestade de areia. A gente consegue ver a silhueta cardíaca, o diafragma ainda, e algumas espondiloses aqui nas vértebras, tanto torácicas quanto lombares. Show de bola? E aí, essa é a aparência, né, de sandstorm, a tempestade de areia.
E olha que bonita essa imagem tomográfica desse estudo. Olha que imagem bonita. Então, o A e o B é uma reconstrução, né, da tomografia, pontuando, melhorando ainda mais essa imagem, né, demonstrando essas microlitíases pulmonares, microlitíases pulmonares. Esse animal ele está posicionado em decúbito external, né, para fazer essa tomografia, e a gente tem imagens pós-contraste também. Eu achei muito bonita essa imagem, parece uma árvore de Natal, né? Assim, o prognóstico não é muito bom para o paciente, mas é uma imagem muito, muito bonita, ao meu ver. Eu nunca tinha visto nada parecido. Tá, e o que que é isso? Né? O que que causa isso? Bom, esse paciente, infelizmente, ele foi para a necrópsia, onde conseguiram fazer a análise histopatológica desse paciente, e aqui a macroscopia, né, do pulmão desse paciente, e aqui, então, mostrando a distribuição desses micrólitos nos alvéolos. Olha que interessante, os micrólitos estão nos alvéolos, diferente do que a gente encontrava na broncolitíase, que estavam nos brônquios. Ah, aí está uma diferença crucial, tá? E isso, então, pessoal, para quem nunca viu, assim como eu, que eu fiquei muito impressionado por esse caso, esse é um caso de microlitíase pulmonar alveolar, também chamada de PAN. Muito, muito, muito bonito esse caso, né? Outras condições que podem cursar com essa aparência radiográfica são a hemosiderose, a pneumoconiose, a amiloidose, uma pneumonia fúngica, metástase pulmonar e uma também calcificação distrófica, por exemplo, como uma doença renal crônica, um hiperadrenocorticismo, um hiperparatireoidismo ou até uma intoxicação por vitamina D. Esses seriam os diferenciais para uma aparência radiográfica, como a gente viu nesse caso. Tá? Só que nesse caso, todos os outros exames estavam normais, né? Hemograma, bioquímica sérica, urinálise, ultrassom abdominal, tudo estava dentro da normalidade. E o lavado broncoalveolar que foi feito nesse caso, assim como a necrópsia, também deram negativo para a doença fúngica, tá? E esse paciente não tinha histórico de ingestão de vitamina D ou exposição a algum antígeno que pudesse ser um gatilho dessa inflamação e promover essa granulomatose exuberante, nessa resposta imune exuberante aí. Então, esses diagnósticos diferenciais não foram considerados, porque não tinha subsídio, né, para fechar nenhum outro desse diagnóstico, e esse, então, é um caso de uma microlitíase pulmonar alveolar. Fiquei muito impressionado com esse caso, muito legal quis trazer para vocês também verem como que a gente ainda tem coisa para aprender, como que existem doenças que se apresentam às vezes de uma maneira parecida com outras, mas na verdade é uma coisa. Então, uma coisa, outra coisa, a gente tem que saber discernir isso. Por isso que é muito importante que o radiologista tenha também conhecimentos de clínica. Eu sempre falo que um bom radiologista é um bom clínico. Um bom clínico não precisa ser um bom radiologista, mas um bom radiologista precisa ser um bom clínico para conseguir fechar mesmo o diagnóstico ou pelo menos tentar dar mais certeza para que lado que está indo essa doença de acordo com a imagem que ela se apresenta, sempre correlacionando com os sinais clínicos do paciente. Esse é o trabalho primordial do radiologista. Tá? Eu acredito fortemente nisso. Maravilha, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa para a gente. Eu vou adorar responder. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, porque eu amo radiologia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de casos interessantes que a gente deu aqui, né? E é isso aí. Vejo vocês. Até a próxima. Graças. Deixe seu comentário, se inscreve no canal, curte essa live para sempre receber os conteúdos da Unirádio. Espero que ele ajude você a ajudar cada vez mais pacientes. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.